E aí, tudo fantástico com você? Hoje começa a nova série aqui do Fantástico Cursos, que vai ser chamada Fantástico BR. Como o próprio nome já está dizendo, nessa série aqui eu vou mostrar a origem, o desenvolvimento e as manifestações da literatura fantástica brasileira, ou seja, da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. E, antes de mais nada, você já sabe que eu gosto de fazer isso, né? Afinal de contas, mostrar quais vão ser as fontes críticas para eu poder fazer essa série, além da minha memória, é claro, né? Começar a mostrar aqui alguns livros que fica também para quem quer saber mais ou também para pesquisadores, né? Que estão começando aí a conhecer o fantástico brasileiro. Então, por exemplo, para fazer essa série aqui, eu vou usar a coletânea de contos e poemas também, O Cravo Roxo do Diabo, que é uma publicação lá do Ceará, feita pelo pesquisador e também escritor Pedro Salgueiro, Cravo Roxo do Diabo. Vou usar também, isso aqui é excelente, me ajudou muito durante o mestrado, que é o Ficção Científica, vou mostrar aqui direito, né, que merece esse livro, Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil, do escritor e pesquisador Roberto de Souza Causo. Esse vale muito. Todos esses livros aqui você encontra. Vou mostrar também, vou usar também. Isso aqui é uma coletânea de contos, mas também conta com uma bela introdução, que é o Fantástico Brasileiro, publicação da professora Maria Cristina Batalha, organizadora dessa coletânea, lá da UERJ, lá da editora Caetés. Também, só para eu citar os mais importantes aqui, né? O Páginas de Sombra, Contos Fantásticos Brasileiros, também, do escritor e também pesquisador, tradutor Braulio Tavares, também uma referência, assim como Roberto Souza Causo, no estudo da ficção científica brasileira. Para citar os mais recentes, falar também aqui do belíssimo trabalho da Cátia Regina Souza, que é A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil. Esse livro acabou de sair, saiu agora no iniciozinho se não me engano, final de 2017, início de 2018, que, como o nome já está falando, traz um panorama da situação da literatura fantástica atualmente aqui nas nossas letras nacionais, né, no Brasil. E também, por fim, um livrinho simplesinho, mas de conteúdo muito bom, da marca de fantasia, que é lá da Paraíba, que é a Pulp Fiction de Guimarães Rosa, também do Braulio Tavares, tá? Então, além de ensaios, artigos e tudo mais. Mas o que é o ponto aqui? Nesse primeiro vídeo, o que eu quero fazer é, como vocês já viram no título, tentar responder a pergunta: qual é a primeira obra do fantástico brasileiro? Isso aí é problemático porque parece coisa de gente neurótica, né? Afinal de contas, qual foi a primeira obra, qual foi o primeiro conto, qual foi o primeiro romance? Mesmo porque, se você digitar aí no Google, você vai encontrar respostas diferentes para essa pergunta. Mas, na verdade, todas as respostas que você encontrar vão ter o seu quê de verdade, porque há várias categorias, depende no que a obra que você encontrar foi precursora no que, né? Então nós temos diversas obras precursoras do fantástico brasileiro, seja da fantasia, no gótico, no horror ou na ficção científica. Então, por exemplo, para começar, se você puxar da memória aí, se perguntar qual é a primeira obra gótica brasileira, qual foi que você escutou na escola? Certamente você vai falar que foi Noite na Taverna, de 1855, do Álvares de Azevedo. Tô certo? Então, isso aí que ficou, né? Mas a verdade é que, particularmente aí do gótico, nós temos um enorme repertório de obras que estão nas sombras, aguardando a visita de escritores, de leitores e de pesquisadores, tá? Mas, por exemplo, se a gente considerar que, na verdade, Noite na Taverna é até uma ambientação estrangeira, pô, tem contos que se passam em Roma, tem contos que se passam na França, Londres é mencionada, Dinamarca, ou seja, não é uma ambientação brasileira, né? Se a gente for considerar uma ambientação brasileira, uma temática que aborde a realidade brasileira, aí a gente já pode avançar um pouco e chegar nos anos de 1868, nesse período 1871, 1872. Então, nesse campo assim,
um dos primeiros representantes, segundo até o próprio Braulio Tavares, foi uma obra que saiu publicado no jornal Jequitinhonha entre os anos de 1868 e 1872, que foi a obra Páginas da História do Brasil, escritos no ano 2000, publicada pelo escritor Joaquim Felício dos Santos. Nessa obra aí, o que nós temos é o imperador Dom Pedro II, que é transportado para o futuro, onde lá ele observa e testemunha o fim de todas as monarquias. É uma sátira da época a situação do Império no Brasil. Em termos de conto, destacar dois aqui, que foi O Senhor das Caças, de 1871, do escritor Juvenal Galeno. Esse conto saiu na coletânea Cenas Populares, que foi uma coletânea que foi elogiada até mesmo pelo nosso maior escritor na época, o José de Alencar. E também, citando outra obra, outro conto de 1871, é o Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães, esse mais conhecido por causa do Escravizaura. Dança dos Ossos, que saiu publicado na coletânea Lendas e Romances, de 1871. Hoje eu só estou dando um panorama, nos próximos vídeos eu vou falar dessas obras mais representativas, até mesmo para a gente entender o processo de evolução, como ocorreu essa manifestação do fantástico no Brasil. Outro destaque ainda, nesse período de 1868, é a obra A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Aliás, um dos nossos principais romancistas do século XIX, que foi escritor de A Moreninha. E aí, no caso aí dessa obra, Luneta Mágica, nós temos um rapaz que possui um óculos, que com esse óculos ele consegue ver tanto o bem quanto o mal da humanidade. É a primeira obra brasileira a trazer esse recurso do aparato que permite ao ser humano ir além da sua capacidade. Avançando alguns anos, mas ainda no século XIX, e já mostrando a influência do escritor Júlio Verne sobre as nossas letras nacionais, falar aqui do Dr. Benignos, de 1875, do Augusto Emílio Zaluar. Obra essa que o Roberto Souza Causo considera um dos precursores da nossa ficção científica, principalmente por já trazer, por exemplo, um cientista como protagonista e essa busca, né, de contemplação da natureza por meio da ciência. E bem na virada do século XIX para o século XX, vamos ver em 1899 a publicação de A Rainha do Ignoto, a primeira obra de ficção científica escrita por uma mulher, e que também traz a primeira utopia feminista. Em 1899, também temos a publicação de contos do escritor Coelho Neto. Coelho Neto, que eu vou voltar a falar aqui, já que foi um dos mais representativos escritores da chamada ciência gótica no início do século XX, mas que aí, na viradinha de um século para o outro, publicou contos como Adão e Companhia, em que nós temos um futuro, no ano 2500, onde bebês são vendidos em lojas. Esse conto saiu na coletânea A Lanterna Mágica, de 1899. Eu estou falando desses períodos aqui, mas lembrar que Machado de Assis, quando a gente pensa em Machado de Assis, sempre aquele ícone do realismo, mas Machado tem uma vasta produção de contos fantásticos. Para falar a verdade, mais de 15. E todos publicados entre os anos de 1860 e 1890. E aí eu te pergunto, quais dessas obras, todas elas em domínio público, você já leu ou já ouviu falar? Lembrando que algumas delas são fáceis de encontrar aí no Google, outras são mais difíceis, né? Como por exemplo o Rainha do Ignoto, é difícil de encontrar a versão desse romance, mas se encontrar, vale a pena ler. São leituras que, olhando pelo prisma da época, ainda proporcionam diversão. E por fim, se você gostou do vídeo, você já sabe o que eu vou falar, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal, compartilhe esse vídeo e o próprio Fantástico Cursos com outros amigos e amigas seus que curtem também fantasia gótica e ficção científica. Lembrando que também temos o nosso grupo do WhatsApp, o link está aí embaixo na descrição, aqui na descrição do vídeo. É só você clicar que você cai direto lá no grupo. Só tem doido, só tem doida, onde a gente discute ainda mais o que a gente aborda aqui nos vídeos. Beleza? Então muito obrigado pela sua presença. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!